Irmãos, nesse mês de junho, como vocês sabem, a gente está expondo, através das pregações aqui de domingo, o propósito da nossa igreja. Nossa declaração de propósito, né? Que é glorificar a Deus, pregando a palavra e fazendo discípulos. Hoje a gente encerra então essa série com essa exposição, né? E é interessante a gente pensar em declarações de propósito, porque de certa forma na nossa vida a gente sempre, em algum momento, a gente para e pensa, ou deveria pensar, né? Por que eu faço o que eu faço? Qual é meu propósito de vida? Qual é a nossa razão de ser? Por que eu estou aqui? Por que eu levantei e vim para a igreja no domingo? E a gente pensa isso de forma individual e também coletiva. O que foi a gente estudando aqui por 5 meses, Salomão? O que Salomão estava fazendo? Estava em busca de sentido em cada área da vida, tentando achar um propósito. E ele conclui o livro que nós estudamos, nos dando aí uma direção de propósito. E isso serve de forma individual, mas também serve para grupos também. E a gente está tratando aqui de um propósito da igreja. Sempre quando você pensar em grupos, as pessoas pensam, para que eles existem? Qual o motivo deles estarem aqui? Se você vai no mundo corporativo, por exemplo, no mundo das empresas, você estuda administração, empreendedorismo, a primeira coisa que eles vão falar é: você precisa de um propósito. O que você vai fazer? Qual é a sua visão? Qual é a sua missão? Quais são seus valores? Você vai ver isso na primeira aula. Só que é curioso pensar nisso quando é empresa. Porque qual que é o objetivo principal de uma empresa? Ganhar dinheiro, né? Vamos falar, ganhar dinheiro, lucro. Só que se você entrar no site das empresas, você não vai achar a palavra dinheiro lá. Você não vai achar a palavra lucro. É muito ganancioso, é muito predador, né? Colocar isso de forma explícita no propósito. Nossa visão, nossa missão é ganhar o máximo de dinheiro possível. Não, eles vão falar assim: nós queremos causar impacto na sociedade. Aí você entra no site, tem aquelas plantações maravilhosas. Chega em casa mais tarde, entra no site da principal empresa que vende cigarros no Brasil. Vê se você vai achar a palavra cigarro ou tabaco no propósito. Ou nosso propósito é vender o máximo de cigarros possíveis e a saúde das pessoas que... O da Coca-Cola eu pesquisei. Você acha que tem refrigerante ou açúcar no propósito? Refrescar o mundo e fazer a diferença na vida das pessoas, da sociedade e do planeta. Não tem açúcar no propósito, não tem lucro. Mas fato é que pode ser o mais criativo possível. Se não dá dinheiro, esse negócio vai quebrar. Você pode escrever o que você quiser, mas se você não tiver lucro, o negócio quebra. Então, será que as declarações de propósito elas são genuínas quando a gente observa por aí? Aqui nós não estamos tratando de empresa. Não é empreendedorismo, é uma igreja. Então, quando a gente fala de um propósito de uma igreja, a gente tem que tomar muito mais cuidado. Não basta ser criativo. Se nós somos uma igreja que declara o sola escritura, né? Que é a Bíblia como nossa regra de fé e prática, o nosso propósito deve reproduzir a escritura.
submeter o nosso propósito, as nossas ações à Escritura, subscrever a Escritura. Não basta ser criativo. Se você for criativo e não ter base bíblica, não serve. E que bom, irmãos, que a gente está chegando no terceiro sermão, e se vocês repararem e vieram nos outros dois, nossa declaração de propósito, glorificar a Deus, baseada em Romanos 11, 33, 36, o Márcio citou aqui. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória. O segundo sermão, pregando a palavra, Timóteo. E hoje fazendo discípulos, baseado em Mateus, do 18 ao 20. Então, sempre que você for analisar uma declaração de propósito, já que nós estamos no último sermão sobre isso, eu te convido a fazer os seguintes questionamentos. O propósito revela realmente o que fazemos na prática? Ou é só uma jogada de marketing? De fato, a igreja que declara isso, a nossa declaração, a gente tem aplicado no dia a dia? Glorificar a Deus pregando a palavra, fazendo discípulos? O propósito da igreja enquanto instituição está alinhado com a missão que Deus tem para a sua igreja e para nós como indivíduos? Qual é o nosso propósito como indivíduo? Salomão terminou ali em Eclesiastes 12, 13. Temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. O propósito da igreja se alinha a esse propósito enquanto indivíduos que nós temos? Ele me afasta ou ele me aproxima desse propósito maior? Da missão que Deus tem para a igreja? O propósito está sendo usado como bússola para nos colocar no caminho certo e fazer as correções de rota que são necessárias? Porque ele é importante. Se ele é de verdade, ele é importante. Porque se está no nosso propósito pregando a palavra, e o pastor convida alguém para vir aqui e prega qualquer coisa que não é a palavra, a gente precisa chegar no pastor e falar: ô pastor, o que aconteceu? A gente errou? O convidado errou? Ou a gente está mudando o nosso propósito? Porque no nosso propósito está dizendo pregar a palavra, fazendo discípulos. Então o propósito ele nos ajuda também a corrigir as rotas e fazer a avaliação se a gente está no caminho certo. Por isso ele é importante. Mas falando especificamente de hoje, irmãos, nós estamos na terceira linha, que é o fazendo discípulos. E através dessa pregação e com o texto base de hoje, a gente vai procurar responder algumas perguntas do fazendo discípulos. Por que fazemos discípulos? Onde fazemos discípulos e como fazer discípulos, baseado no texto de hoje, Mateus 28, os 3 últimos versículos do Evangelho de Mateus. O texto diz assim, versículo 18: E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Indo para a primeira pergunta, por que fazer discípulos? E a resposta, se a gente não fosse ser bem direto aqui, baseado no versículo 18, porque Jesus mandou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O pressuposto de fazer discípulos é a autoridade de Jesus. Aproximando-lhe Jesus, falou-lhes:
toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Mas vamos desenvolver um pouquinho isso. A autoridade de Jesus, ela foi dada pelo Pai. Ela é absoluta, inclui céus e terra, ou seja, o universo. Só que não se trata de um chamamento de um líder que não se compromete com uma causa. Vão e façam. Quem está nos chamando é o principal agente dessa missão. Jesus é o missionário primordial da missão. Toda a base da missão cristã e o que nós vamos fazer está baseado nesse chamado messiânico de Jesus e do envio de Jesus ao mundo. Quem está nos ordenando a fazer discípulos é aquele que se comprometeu com a missão, entregando sua própria vida. Não é um líder que não se compromete. Ele se comprometeu dando a própria vida por nós. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É esse quem nos chama. Ele entrega a sua própria vida por nós, ele se faz servo. E o Filho do Homem, antes humilhado e sofredor, aí recebe autoridade universal. O texto continua. Por isso o quê? O que nós acabamos de ler? Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem autoridade ou não para nos mandar fazer discípulos? É baseado nessa autoridade. Então, por que eu faço discípulos? Porque Jesus mandou, mas agora eu expliquei um pouquinho mais. Ele deu sua vida por nós e agora ele fala: façam discípulos. Jesus, ele cumpre sua obra de redenção na cruz e agora ele está sentado à destra de Deus, o Deus que lhe deu toda a autoridade nos céus e na terra. É importante a gente destacar aqui então, que a missão de fazer discípulos não é algo negociável por cristão. Se der eu vou fazer. Eu não tenho esse talento. Não, é inerente ao cristão fazer discípulos. Responder a esse chamado de Jesus. A gente viu, a missão não começa na igreja, a missão começa em Deus. Já foi falado aqui em outros sermões anteriores sobre o proto-evangelho. Em Gênesis, o próprio Deus, o Deus missionário, lá em Gênesis, já faz o primeiro anúncio para Adão e Eva no Éden, após a queda do homem. Ali ele já está com seu plano de redenção para toda a humanidade. A missão não começa na igreja, a missão é de Deus. E nós temos o privilégio de sermos convidados a participar dessa missão, mas a missão é dele. O teólogo Christopher Wright diz da seguinte maneira sobre esse assunto: não é tanto a questão de Deus ter uma missão para a sua igreja no mundo, mas sim o de ter uma igreja para a sua missão no mundo. Ficou confuso? Em outras palavras, a missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão. A missão é de Deus. A missão é de Deus e é um privilégio para nós poder participarmos dela. Por isso nós fazemos discípulos. Segunda pergunta: onde nós fazemos discípulos? O texto continua, lemos o 18 para responder o porquê nós fazemos. Agora o 19: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações.
Nesse ponto, irmãos, também é importante a gente destacar e alinhar um entendimento correto dessa missão, porque muitas vezes a ênfase sempre foi dada no id. Então, ide, fazei discípulos, e esse verbo ide, ele sempre foi muito utilizado para que a igreja tenha missões transculturais, vá a outros países, evangelize, porque nós temos que cumprir o id de Jesus. Essa é a base bíblica para essa obra missionária transcultural, uma vez que Jesus ordenou o id. Só que aqui, no texto original, no grego, o id é um verbo no particípio, e o fazer discípulos é um verbo imperativo. Então, a ordem, o imperativo dentro desse texto está no fazer discípulos e não no id. O id ele funciona como uma espécie de suporte, uma subordinação à ação principal. Tanto o id como o ensinar e o obedecer, eles estão no particípio. O verbo aqui no imperativo, no original, é fazer discípulos. Obviamente que naquele contexto, Jesus encontrando os 11 discípulos, eles precisavam ir, e que eles fossem para alcançar as outras nações. Mas o importante daqui a gente saber é que o imperativo está no fazer discípulos, e que o ir suporta essa missão. Então, qual que é a aplicação dessa explicação para nós? Não dá para dizer, eu não tenho chamado missionário. Eu não tenho esse chamado do id. Eu não estou dizendo aqui que não há pessoas específicas que devem ser enviadas para lugares específicos. Mas o que eu estou querendo dizer é que cada um de nós, aonde nós formos, enquanto nós formos, nós precisamos ter essa missão em mente de fazer discípulos. Há pessoas específicas que vão ser enviadas para lugares específicos. Mas nós, na nossa casa, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa empresa, enquanto nós formos, por onde nós formos, por todas as nações, nós precisamos fazer discípulos. Essa é a implicação. Charles Spurgeon tem uma frase conhecida: todo cristão é um missionário ou é um impostor. Imagina se os discípulos tivessem desprezado a ordem de todas as nações. Quando você olha o chamado, 11 discípulos, às vezes eu me pego pensando, lá na antiga Palestina, 11 homens, e ali começam a propagar o evangelho, e aí começam as missões, a igreja nascer, e sai de Jerusalém, vai para Samaria, Ásia Menor, partes da Europa, África, Américas. E o fato deles terem levado tão a sério esse todas as nações é que chegou até em Mauá o evangelho. Se você tinha alguma dúvida de todas as nações, nós aqui num domingo de frio, cultuando a esse Deus, a grande comissão começou lá atrás com 11 discípulos e ela avançou por partes, por todos os continentes e chegou até nós. Eles ali eram testemunhas oculares, eles viram, eles caminharam com Jesus. E eles foram passando o evangelho. E agora as testemunhas são auriculares, elas ouvem sobre os feitos de Jesus. E nós temos a responsabilidade de passar geração por geração esse ensinamento, para que eles permaneçam e mais pessoas conheçam
quem Jesus é e o que ele fez por nós. Segundo a Timóteo 2:2, a carta que foi bastante utilizada no sermão passado, Paulo dizendo a Timóteo: o que ouvistes de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. E assim o evangelho avança através da pregação da palavra. Onde fazemos discípulos? Em todos os lugares, de todas as nações. Como fazer discípulos? Continuando no texto, versículo 19b: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. O conteúdo da instrução nesse discipulado é tudo que Jesus ordenou aos primeiros discípulos. Essa é a base do ensinamento. Tudo que eu lhes ordenei. As palavras de Jesus, como as palavras da Escritura, são mais duradouras do que céu e terra. Mateus 24:35. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Sabe o que é interessante, irmãos, da gente ver esse trecho? Há pessoas que dizem, quando se deparam com textos difíceis da Escritura: não, isso é para o contexto da época. Isso não se aplica mais para os dias de hoje. Olha como o mundo está, o mundo evoluiu. A gente precisa fazer uma releitura dos textos. A gente precisa adaptar os textos para a nossa cultura. Quando, na verdade, o Evangelho tem que confrontar a cultura. Jesus aqui, ele não coloca uma parte em que seu ensinamento vai ficar inútil ou obsoleto, ou vai ser suplantado por outro tipo de filosofia ou ensino. Ele diz: céus e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. É para ensinar tudo que eu ordenei, nada fica de fora. Aliás, a palavra tudo, se você reparar nesses 3 versículos, é o que mais aparece e se repete e conecta esses versículos. Toda autoridade, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. Então nós fazemos discípulos através da pregação da palavra, como foi pregado na semana passada. Esse é o meio. E a resposta eficaz do Evangelho a esse discipulado é o batismo, é o novo nascimento, e a instrução, e a continuidade dia após dia nesse discipulado. Esse é o resultado. E aqui também tem um ponto para a gente reforçar, irmãos, esse significado de discipulado. Porque não se trata de pregar o Evangelho e a pessoa, em alguma resposta, muitas vezes emocional, levantar as mãos e dizer que se rende a Cristo. E a gente fala: legal, fiz um discípulo, pode alimentar nossa planilha de controle de membros, um discípulo a mais aí para a conta. Não é isso o discipulado que se propõe. Qual é a compreensão que nós temos de conversão? Se nós pensamos que o fato da pessoa levantar a mão, a gente fez um discípulo, qual a visão que a gente tem de conversão? Se ela parte apenas desse fato, dessa manifestação, a gente está tendo uma visão distorcida de conversão. Por isso que nós vemos tantas pessoas que se denominam cristãs, mas que não apresentam frutos de transformação verdadeira do Evangelho, o novo nascimento que a Bíblia fala. Nós temos aprendido aqui que discipulado leva uma vida. A gente fala isso domingo após domingo. Só vai acabar quando a gente morrer ou quando Jesus nos levar. A gente está entendendo aqui e aprendendo a cada dia que salvação é um processo que envolve passado, presente e futuro.
Então, o discipulado é a cada dia, desde o momento que você responde positivamente ao Evangelho, mas aí o Espírito vai começar a trabalhar em você, uma transformação do coração, uma transformação que começa de dentro para fora e você começa a gerar frutos de arrependimento. E isso é contínuo, um processo de santificação que nós estamos vivendo dia após dia. Dá trabalho discipulado. Não dá para pôr o nome na planilha e achar que a gente já cumpriu o discipulado. Leva uma vida. E o problema é que tem muita gente, muitas igrejas medindo o sucesso da missão pelo número de pessoas que levantam as mãos nos cultos. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Como está o discipulado? Como está o acompanhamento dessas pessoas? Como a igreja está contribuindo para o crescimento e a maturidade cristã dessas pessoas? Como tem sido a segunda-feira? Às vezes a gente é muito ingênuo, né? A gente é emocionado, a gente gosta da pirotecnia, dos números, das casas cheias, para a gente fazer a avaliação das coisas, se está dando certo, se está dando errado, né? Tem um monte de músico ruim fazendo música ruim que lota os shows por aí. O motivo das pessoas irem são os mais diversos. Fazer a avaliação de sucesso ou fracasso da missão pelo número de pessoas não é a bússola correta. Quarta-feira, eu aproveitei a folga que a gente teve aqui do discipulado e fui ver o Corinthians. Tive essa coragem, né? Peguei o Lucas e falei, vai, vamos ver o Corinthians no estádio. E olhei a tabela, né? Falei, é o Cuiabá. Com todo respeito ao Cuiabá. Eu imagino que não tem ninguém que torce pro Cuiabá aqui, né? Ou se alguém que vai assistir a gente torce pro Cuiabá, me desculpe. Mas eu olhei e falei, dá para ganhar do Cuiabá, né? Nada contra Cuiabá. Já fui lá, trabalho, uma bela cidade, mas eu falei, dá para ganhar, então vamos lá. E não ganhou, né? Mas... Cheguei no estádio, mal me acomodei, o Lucas nem entendendo o que estava acontecendo, sobe bandeira, desce bandeira, o estádio. O que foi? Gol do Cuiabá, 3 minutos de jogo. Mas sabe o que é interessante, e por que eu estou falando isso? Se você chega no estádio e você vê aquilo, uma quarta-feira às 20 horas, 40 mil pessoas cantando, bandeira sobe, bandeira desce, uma empolgação, vai Corinthians no metrô. Se você descer, se você não lê o jornal, não leu nada de esportes, nem páginas policiais, né? Porque agora o time também aparece mais no Datena do que nos canais de esporte, né? Se você descer sem ouvir nada disso, você vai falar assim, esse time, ele tá em primeiro no campeonato, está disputando a Libertadores, está brigando pelo título, olha essa festa, olha isso. Não, o time é horrível. O time é ruim, faz força para jogar. O time está na zona do rebaixamento, a diretoria está fazendo burrada atrás de burrada. Mas se você avalia pela torcida, você fala que você está num projeto de sucesso ali. Estou falando isso para a gente não se iludir com a pirotecnia e achar que o produto é bom por causa do canto e do grito da torcida. Jesus, lá em João 6, quando ele começa a endurecer você acha que a verdade está com as multidões. Jesus começa a endurecer o discurso, o pessoal começa a ir embora. Ele vira para os discípulos e fala assim, aí ó, pega a fila, vocês querem ir junto? Pode ir. Aí Pedro diz, Senhor,
Para que iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Você pode estar numa igreja sozinho, você e o pastor ali, você sentado ali e o pastor aqui. Se as palavras são de vida eterna, se são as palavras de verdade, você está no lugar certo. Ah, André, você está fazendo coro aí, então você não gosta de igreja cheia. Então o negócio é não ter igreja cheia. Não é disso que se trata. Quem estava aqui no culto de Páscoa? A igreja estava linda, cheia. 10 minutos para começar o culto, eu e o Ronaldo pegando cadeira, falando, não vai dar, fecha corredor aqui, põe cadeira aqui na frente. Usamos todas as cadeiras que nós temos. Estava linda a igreja. Gosto, muito bom isso. Mas eu faço uma pergunta para os irmãos. O que revela mais um coração voltado para o discipulado? Um domingo de Páscoa, em que toda a sociedade está falando até os que não são cristãos, lembra em alguma medida que tem que ir na igreja, porque é Páscoa. Ou uma quarta-feira sem glamour nenhum, uma quarta-feira fria, onde tem o discipulado. O domingo de Páscoa, o que revela mais o nosso coração rendido ao discipulado? O domingo de Páscoa ou a quarta-feira sem glamour, fria, para estudar a Bíblia? Ah, André, você não conhece a minha semana. É muito difícil. Eu posso imaginar que é difícil. Todos nós temos rotinas aí das mais diversas. Só que o discipulado é como alimento para nós. Se a gente não considerar como alimento, a gente não vai ver a urgência de participar. Então, é legal ter a igreja cheia na Páscoa, mas seria muito legal também a igreja cheia nas quartas-feiras, nos estudos, nos discipulados que nós temos. Aliás, essa igreja, ela começou com um grupo de discipulado, onde irmãos se reuniam em torno do texto bíblico para aprender mais das Escrituras, e daí virou uma igreja. Mas a gente não pode perder o propósito de pregar a palavra e fazer discípulos, para a glória de Deus. Discípulos são aqueles que ouvem e entendem os ensinamentos de Jesus e também obedecem a eles. João 15:14, parte A. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 10:27. Estas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, as ovelhas de Cristo. Elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Através do discipulado, o Espírito vai produzindo em nós esses frutos. E muitas vezes não são perceptíveis aos olhos dos outros. Claro que o Espírito produz em nós, como eu disse, começa uma mudança de dentro para fora e a árvore tem que dar bom fruto e os homens precisam ver sim a nossa mudança, a nossa transformação. Mas você pode responder para si mesmo e eu responder também. Quem eu sou perto do discipulado e buscando viver de acordo com a palavra? E o que eu também sou capaz de fazer quando eu estou distante dessa palavra? Você pode responder para si mesmo. Quanto mais perto você está do discipulado, da palavra de Deus, as transformações verdadeiras no seu coração, que muitas vezes são imperceptíveis para mim, mas que você sabe ali dentro o que tem sido transformado dentro de você através da palavra. Às vezes a gente perde de vista muito fácil essa missão, de novo, a missão que não é nossa, a missão que começou com o próprio Deus. Há pessoas que vão, se envolvem, estudam, estão ali envolvidos, mas daqui a pouco perdem o senso da missão e começam a entrar em discussões teológicas, disputas. O ensino já não é mais para entender melhor o que Deus quer de nós, mas para ser melhor do que o outro irmão, para saber mais do que o outro irmão. Está perdendo o senso da missão, nós não fomos chamados para isso.
pastor Paulo pregou no primeiro sermão que eu fiquei pensando sobre isso. O apóstolo Paulo escreveu 11 capítulos de Romanos, dizem que é a carta mais densa de teologia que ele fez, e ele termina louvando ao Senhor. Quer dizer, toda a teologia, todo o conhecimento o colocou de joelhos diante da grandeza de Deus. Não usou a teologia como forma de arrogância ou para subjugar algum irmão. E esse apóstolo Paulo, que teve a boa teologia e que louvou a Deus, glorificou a ele também entendeu o chamado para fazer discípulos. Se você lê o Novo Testamento e suas cartas, você vê que Paulo, após a conversão, ele entendeu e foi fazer discípulos. Dos principais missionários que nós temos mencionados e conhecido. A gente pode se perder com muita teologia, mas também a gente pode se perder quando a gente não entende a missão e entra aqui achando que a igreja é apenas um hospital para tratar dos meus problemas, as minhas demandas, as minhas preocupações, ou achando que a igreja é a porta da esperança. Vocês lembram do programa Porta da Esperança? Agora eu entreguei minha idade de novo, né? Quem lembra desse programa Porta da Esperança? A Érica é minha contemporânea, ela levantou a mão. Tinha um programa que ficavam 3 portas assim, ó, o pessoal escrevia a carta. Eu quero uma viagem, eu quero um carro. E aí ia lá, fazia aí avaliava as cartas, e aí abria-se a porta da esperança. Às vezes a gente trata a igreja assim, totalmente desconectado do que Deus quer fazer no mundo e através de nós. Nós estamos preocupados apenas com as nossas demandas. Não podemos perder de vista a missão do que Deus tem para a sua igreja. Que Deus nos ajude a corrigir a rota e nos colocar na direção certa para o propósito que Ele nos chamou. A igreja está em posse dessa palavra. A palavra que transformou a minha vida e que pode transformar a vida de pessoas que você pode discipular, que estão no seu dia a dia. Se nós cremos que essa palavra é poderosa, ela está à nossa disposição. D.A. Carson diz o seguinte, presta atenção: o cristianismo deve se propagar pela necessidade interior, ou ele já se adulterou. Pois uma das ordens de Jesus é ensinar tudo o que ele ordenou. O fracasso em fazer discípulos, batizar e ensinar todos os povos do mundo já é em si mesmo um fracasso do nosso próprio discipulado. Então nós falamos como fazer discípulos. Indo para o último versículo, parte B do versículo 20. E estou convosco todos os dias até o final dos tempos. E assim termina o Evangelho de Mateus. Olha que interessante, quando você fala, Deus está com você todos os dias. Jesus vai estar com você dia após dia, e é uma verdade. Mas sabe em que contexto Jesus disse isso? No contexto do discipulado. Esse era o contexto. Ele animando seus discípulos para a missão, ele fala, eu vou estar com vocês todos os dias. Foi nesse contexto que Jesus disse, e a gente precisa considerar. E que palavra maravilhosa para terminar esse trecho. Porque o Evangelho de Mateus não termina com uma ordem, mas com a promessa da presença reconfortante de Jesus. Todos os dias. Não é apenas um horizonte que vai chegar, mas é a cada dia, enquanto vivermos, Cristo está com a gente.
Isso continua até o fim dos tempos, o fim da história como a conhecemos, quando o reino será consumado. No final do Evangelho de Mateus, Jesus sofre a paixão, tem a ressurreição, e Mateus caminha para o fim com essa expectativa da continuação da missão, através do ensinamento, através da grande comissão. Agora os discípulos continuarão esse ministério à luz da cruz, do sepulcro vazio e da exaltação triunfante do Senhor, como nós lemos no início. Jesus afirmando que está conosco nos dá a segurança e a tranquilidade necessária para a gente fazer esse trabalho. Ele disse que estaria conosco. E sabe o que é interessante? Lá em Atos, quando começam os relatos, né? A narrativa do começo ali dos primeiros cristãos. Atos 2:47 diz assim, parte B: o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Era o Senhor quem acrescentava. A obra é dele, a missão é dele. A nossa missão é pregar o Evangelho e ter compromisso com essa missão. Mas é o Senhor quem acrescenta os que iam sendo salvos. Em outra ocasião, Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 3:6: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. É Ele que faz, através de nós. Deus é o primeiro missionário. A missão não começou em Atos, a missão não começou aqui em Mateus, a missão começou no Gênesis. A missão é de Deus, um Deus que se auto-revela e que apresenta esse projeto de redenção para o homem e para a sua criação. Ele é o autor da missão, ele funda a missão, ele estabelece a missão, ele conduz a missão, hoje e em todo o tempo. A igreja é apenas serva dessa missão. O nosso papel enquanto igreja, e estamos falando aqui de propósito, é o de servir, é o de estar disponível para o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Fazer discípulos é parte dessa missão. A última citação, George Whitfield: não há participação em Cristo sem participação em sua missão no mundo. Portanto, não cabe à igreja decidir se ela quer fazer missão, mas ela só pode decidir se ela quer ser igreja. O reino foi inaugurado. O período entre a grande comissão e a consumação dos séculos, nós não sabemos, é indefinido para nós. A grande comissão foi lá, no texto que nós lemos, e a consumação dos séculos, não cabe a nós saber esse intervalo. Mas o que nós sabemos é que a gente está no período de missão da igreja. Esse capítulo final entre a consumação e consumação está sendo escrito por cada um de nós nessa missão. Portanto, irmãos, nós não sabemos de fato a duração desse intervalo, mas o que sabemos é que a bola está com a gente. Que a gente cumpra esse propósito pelo qual Deus nos chamou. Amém? Vamos orar.